Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje a gente vai apresentar um artigo de minha autoria intitulado Tributação sobre o Comércio Exterior e Medidas Aduaneiras em Tempos de Covid-19, publicada na coletânea A Pandemia da Covid-19 no Brasil em sua dimensão financeira e tributária. A obra sobre a qual a gente vai conversar é uma coletânea de artigos sobre a pandemia da Covid-19 em sua dimensão tributária e financeira. É uma obra coordenada pelos professores Hugo de Brito Machado II, Marciano Seabra de Godoy, Marcos Aurélio Pereira Valadão, Onofre Alves Batista Júnior e Sérgio André Rocha, e conta com a participação de diversos autores de renome do direito financeiro e do direito tributário brasileiro. Um dos artigos aqui, que é o de número 33, de minha autoria, excepcionalmente acaba invadindo então essa área do direito aduaneiro. Ele, além de tratar, o título dele já dá a entender isso, Tributação sobre o Comércio Exterior e Medidas Aduaneiras em Tempos de Covid-19. Então, além de tratar de aspectos tributários no comércio exterior, ele trata de medidas aduaneiras. E você percebe logo no início aqui que assim que foi declarada mundialmente a pandemia, em 11 de março de 2020, logo depois, as primeiras medidas que a gente encontra mundo afora são medidas aduaneiras, não tributárias, né? Medidas restritivas de circulação, por exemplo, em fronteira. Essas medidas aconteceram aqui nos países do Mercosul, primeiro deles a Argentina, em 16 de março, depois o Paraguai, 17, o Brasil, 19, o Uruguai, dia 30 de março. Essas medidas acabaram se estendendo a restrições à exportação. Foram praticamente 60 países que restringiram a importação de determinados produtos médicos, o Brasil entre eles. E também na ordem de 60 países no mundo que acabaram reduzindo alíquotas de importação para produtos necessários ao combate ou à prevenção ao Covid-19 e às suas consequências. Então, essas reduções, que essas sim são na zona de intersecção entre o direito aduaneiro e o direito tributário, também estão aqui comentadas. Então, o artigo começa falando dessas medidas aduaneiras emergenciais logo no início, na declaração da pandemia, e segue comentando as providências tomadas pelas organizações internacionais que tratam da temática aduaneira. Seja a Organização Mundial das Aduanas, quem acompanha aqui o Portal Aduaneiro no Facebook e no Instagram, viu que a gente no domingo publicou curiosidades sobre listas de classificação indicativa feitas pela Organização Mundial das Aduanas para não dar discussão sobre classificação de equipamentos médicos. Isso aconteceu para vacinas, para kits de teste, para máscaras, luvas, ventiladores, respiradores e outros produtos mais ligados direto ou indiretamente à pandemia, ao combate aos efeitos da pandemia. A Organização Mundial das Aduanas tem um item dedicado no seu site a esse tema, com sugestões de benchmarking, de melhores práticas pelos países na redução de tempos de despacho. O Brasil adotou algumas medidas tendo por referência esses indicadores da Organização Mundial de Aduanas. E a OMC divulga estatísticas que são importantes também e medidas que são importantes para não reduzir o fluxo de comércio desses bens essenciais ao combate aos efeitos da pandemia e também para a gente saber, para ter uma noção de onde esse comércio está se desenrolando de uma forma mais acentuada ou não, para que a gente tenha aqui alguns dados curiosos, né? Por exemplo, a China forneceu 1 em cada 4 máscaras de proteção em 2019. E se a gente somar aí Alemanha e Estados Unidos, chega a 50% do comércio mundial de máscaras. E o mesmo aconteceu com ventiladores, respiradores, que se a gente somar Singapura, Estados Unidos, China e Holanda, dá 18, 16, 10 e 10% do comércio internacional desses bens, respectivamente. Então é um volume substancial, e isso aponta para o item 3 aqui do estudo, que são as medidas adotadas com o cuidado de diferenciar medidas estruturais das medidas conjunturais ou emergenciais. Tá? Então, esse é um risco que a gente corre nessas épocas
em que a gente tem uma situação anormal, né, de acabar mesclando medidas que seriam devidas sempre, né, medidas estruturais, com aquelas que são emergenciais para combate aos efeitos da pandemia. Então, a gente vê muita discussão sobre estrutura de saúde, estrutura de saneamento. É claro que locais menos favorecidos em termos de saneamento ou de hospitais tendem a sofrer um impacto maior nesse momento emergencial. Mas a gente não pode confundir as medidas estruturais com as medidas emergenciais. E feita essa distinção no item 3, no item 4 eu comento algumas medidas conjunturais que não devem ser mescladas com as estruturais, né, e que foram adotadas pelo Brasil. Por exemplo, em instruções normativas da Receita Federal, a prorrogação de prazos para cumprimento de regimes, a agilização de procedimentos para importação de determinados bens, redução de alíquotas, tem uma tabela no site da Camex de redução de alíquotas para determinados bens. Tá? E sigo aqui a parte final do artigo, nas considerações finais. Esse artigo foi escrito a uma época em que havia cerca de 90 mil mortes, hoje já estamos com mais de 400 mil mortes no Brasil, e ele trazia aqui no último capítulo um dos lados perversos dessa pandemia, né, que acabou acentuando o que tem de bom em algumas pessoas boas e o que tem de ruim em algumas pessoas ruins. Né? Então, um dos parágrafos deixa bem claro isso, né, que é lamentável verificar que enquanto são adotadas medidas tributárias e aduaneiras, como as aqui referidas, buscando conter a propagação do vírus e remediar a economia durante a redução na produção e no consumo, multiplicam-se também notícias de quem se aproveita ilicitamente dessa situação emergencial. E eu propositalmente não dou destaque, chamo em rodapé essas situações, cito alguns exemplos sem referenciar nem nomes, nem datas e nem reportagens, porque eles não merecem ser destacados, não merecem ser elogiados, né? Não merecem ser propagandeados, porque eles são uma vergonha e não algo que a gente tenha que se orgulhar. Eles merecem ser combatidos. E termino o artigo à luz de um roteiro que eu adotei durante todo o texto, que foi inspirado na música Índios, da banda Legião Urbana, e termino com as considerações do Renato Russo, ele mesmo vitimado por um vírus, outro vírus, né, em que ele diz: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar, mas não consegui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram.